Queridos irmãos e irmãs, na última segunda-feira, quando nós celebramos a festa do batismo do Senhor, ali se encerrou o tempo do Natal. E agora nós iniciamos um novo tempo litúrgico da igreja. Dificilmente nós não celebramos o primeiro domingo do tempo comum, porque o primeiro domingo é sempre nessa época da Epifania e do batismo do Senhor. Então hoje já é o segundo domingo do tempo comum. E esse tempo comum ele vai agora até quarta-feira de cinzas e volta lá depois da Páscoa até a festa de Cristo Rei. É a maior parte litúrgica da igreja, é o tempo comum. Não porque ele é comum do dia a dia. Nesse tempo comum a gente celebra a missão de Jesus. Jesus como missionário, pregando o Evangelho, é a vida pública de Jesus que nós vamos ver no tempo comum. E hoje a liturgia quer ajudar a gente a pensar como que você tem vivido o seu batismo. Porque nós estamos pensando aqui no batismo de Jesus e no nosso. Primeira leitura, na espiritualidade bíblica, a gente chama do cântico do servo sofredor de Javé. São vários cânticos. E aqui hoje está falando de um servo. Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. Nós glorificamos a Deus servindo. Fazendo a vontade de Deus é o modo que nós temos, pelo nosso batismo, de servir. Ele diz ainda: Ele me preparou desde o meu nascimento para ser o servo dele. Ou seja, Deus pensou em você, Deus tem um projeto para a sua vida antes de você nascer. Humanamente é impossível, porque a gente só existe a partir do momento que a gente nasce. E Deus está falando que não. Você foi pensado, amado antes de você nascer. Então hoje, nesse dia pensando no nosso batismo, pensa também um pouquinho. Se Deus pensou em você com tanto carinho para te criar, você tem correspondido a ser um bom filho, uma boa filha de Deus? Será que na tua vida você tem feito, a vontade de Deus? Ou tem feito igual esse pessoal que vem aqui na porta do Pai Eterno à noite, comer e beber, e deixa toda aquela sujeira que está lá na porta, Pelo menos joga no lixo, para não ficar assim. Imagina se a gente fosse na casa de alguém e comesse na porta e deixasse o lixo lá, Que coisa feia, para quem vem aqui na porta fazer essas porquices aqui na porta da igreja, Depois ele diz assim: eu escolhi esse servo para recuperar Jacó e que faça Israel unir-se a ele. Só que não basta ser servo, está dizendo aqui o Senhor. É como se servo fosse a nossa obrigação. O servo aqui ele está falando que é para restaurar. Então, se você na tua casa tem uma parede quebrada, você não vai fazer uma nova, você vai lá e restaura, Coloca lá um cimento, passa uma massa, depois passa uma tinta, você restaurou. Então essa é a obrigação do servo. Na tua casa às vezes precisa de alguns reparos. E se você não repara logo, acontece igual a rodoviária de Campina Verde, Não dá mais tempo de reparar. Os trincos vão ficando grandes, tem hora que vai ter que demolir. Então se você está percebendo as trincas lá no teu casamento, tendo trinca de discussão, tem que reparar logo. Discussão se repara com o diálogo. Você está vendo as trincas lá com seus filhos, não fala mais a hora de volta cheirando não sei o que, não sei o que, e você tem que reparar logo, senão quando trinca, às vezes não dá mais tempo. Então reparar é missão nossa.
O batismo nos deu essa graça de ficar atento do que está precisando de reparo. Essa igreja aqui está precisando de reparo. Só de carga, rufo, eletricidade, mais as cargas da São José, mão de obra e material, vai dar quase 10 mil reais que a gente tem que fazer essas coisas, né? Então tem que reparar, senão depois fica mais caro, né? E a coisa mais importante talvez da primeira leitura, que o servo seja luz das nações. Não é que você é luz, a luz é Jesus. Mas a primeira leitura está perguntando: você tem levado a luz que é Jesus para iluminar os lugares que são de trevas? Porque senão você vive um batismo muito banho-maria, muito bem tigela. Jesus está esperando de cada um de nós, nesse mundo tão desafiador, egoísta, violento, para você ser uma luz diferente, uma luz de paz, de concórdia, de caridade. Então procure levar à luz o seu batismo. Não, batismo você não acendeu uma vela? Você não, porque você era pequenininho, né? Os seus pais, os padrinhos ajudaram lá você a acender. Você que foi crismado, aí você também segurou aquela vela, gritou lá bonito no dia: eu creio, né? Cadê essa vela? Tem que levar a luz para iluminar a luz de Cristo. Evangelho de hoje, nós, cada ano, a igreja celebra um evangelista. A igreja, na liturgia, ela é dividida em 3 anos. Se você pegar a capa do folheto, está escrito ano A, ano B e ano C. Nós estamos aqui no ano A, Evangelista São Mateus. Significa o quê? Que durante todo esse ano litúrgico, o maior evangelho que a gente vai ouvir é de São Mateus, no outro São Lucas e no outro São Marcos. Não tem um ano para João, tanto é que o evangelho de hoje é de João. O João vai se encaixando aí no meio do ano, né? O evangelho é de João, que escreveu, mas fala de um outro João, para a gente não confundir, que é São João Batista. Quem escreveu o Evangelho, escreveu os 4 livros da Bíblia: o Evangelho de João, o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia de João, a primeira e a segunda carta de João. Esse que escreveu é aquele discípulo amado, que leva Nossa Senhora para casa, para você lembrar quem que é. Ele está dizendo assim: João Batista não conhecia Jesus. Ele sabia da missão que ele tinha. O primeiro encontro que João teve com Jesus foi dentro da barriga da mãe. Maria foi visitar a mãe dele, a Isabel. Isabel já estava de 6 meses quando houve aquele encontro. A criança do ventre de Isabel, que é o João Batista, pulou de alegria, ficou cheio do Espírito Santo. E aí João fez uma missão quando nasceu, foi apontar o caminho. Olha, foi preparar o povo para a chegada do Messias. E como ele fazia isso? Batizando. O batismo de João não tem nada a ver com o de Jesus. Era um batismo de conversão. Olha, vamos nos converter para quando o Messias chegar, a gente está mais preparado. Não é assim que a gente faz também? A gente não está aí todo dia se preparando um pouco mais, vivendo um processo de conversão até o último dia da vida para esperar a vinda dele? É assim também. E aí, é como se Jesus estivesse passando e ele apontou: eis o Cordeiro de Deus, que tira, no singular, o pecado do mundo. Então, quando você rezar, daqui a pouquinho no final da missa, não reza no plural. Não tira os pecados, é o pecado.
E aí então ele aponta. Essa é a missão do batizado: apontar Jesus, mostrar ele para o povo. Tem gente que aqui na nossa casa que nem mais sabe rezar as orações mais comuns que a gente tinha. Ave Maria, Pai Nosso, tem gente que nem sabe mais. Então a gente tem que apontar primeiro esse cordeiro lá para a pessoa dentro da casa. É o cordeiro imolado aqui, é Jesus. Ele é figura daquele cordeiro lá do Antigo Testamento, que foi imolado na Páscoa. É figura do sangue daquele cordeiro que ungiu os umbrais das portas para não serem destruídas no Antigo Testamento. O João, que escreveu o Apocalipse, ele fala do cordeiro, né? Dizem que o cordeiro é um animal, quando ele vai para o abate, ele vai manso. Dizem que até escorre uma lágrima dele, porque sabe o que vai acontecer, e ele vai manso. O cordeiro é a figura de Jesus. Ele é o cordeiro de Deus, porque ele deu a sua vida manso e humilde por cada um de nós. E aí, terminando o Evangelho, João ainda fala do batismo de Jesus. Jesus entrou naquela fila para ser batizado. Ele que não precisava, porque era um batismo de conversão. Só que lá o céu se abriu, veio como se fosse em forma de pomba, e a mesma pomba, para a gente lembrar, lá da Arca de Noé, né? Aquela pomba tem todo um sentido bonito. O céu se abriu e a gente ouviu uma voz: este é o meu filho amado. Quando você é batizado, não é simplesmente uma água que é derramada na sua cabeça. Quando você é batizado, você recebe o Espírito Santo. Então você é alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Foi esse presente, esse dom que você recebeu no seu batismo, que você possa viver com autenticidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.